Bom estar com você nessa terça da esperança. Já foi dito aqui, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E nada melhor do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E dividir alma e espírito, juntas e medulas. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou acompanhar com a gente essa leitura que faremos no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 1 até o 8. O texto bíblico diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto porque não tinha preocupação com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Fecha os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva, eficaz, e que nesta hora Teu Espírito comunique ao nosso coração Teu recado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos aí nessa semana que antecede a Páscoa, estamos falando desde o domingo sobre esse clima que estava sendo experimentado e vivido, porque a gente pode acompanhar aí toda uma trajetória de Jesus entrando em Jerusalém, depois durante aquela semana Jesus indo para Betânia. Era um lugar gostoso que Jesus gostava de estar junto com seus amigos Marta, Maria e Lázaro. Interessante que Betânia ficava a uns 5 quilômetros e é bem adjacente a Jerusalém. E os estudiosos, eles entendem que nessa semana Jesus intercambiava. Durante o dia estava em Jerusalém e à noite lá em Betânia. Agora, de acordo com o Evangelho de Mateus e Marcos, o texto diz aqui 2 dias antes da Páscoa. No texto que a gente leu fala 6 dias. Interessante porque parece que há uma confusão, não é? Os 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, mas agora no texto de Mateus, ele está dizendo, e de Marcos, 2 dias antes da Páscoa aconteceu essa ceia, aconteceu esse jantar, e Maria naquela ocasião, ela recebe junto com Marta e Lázaro o Senhor Jesus e os seus discípulos, e diz o texto bíblico que ela levou um vaso de alabastro com um unguento muito precioso de nardo puro, e ela quebrou aquele vaso e derramou sobre a cabeça de Jesus e sobre os pés de Jesus, porque era comum os anfitriões fazerem desta forma. Mas ela é recriminada por isso. Lucas, que aqui se destaca, puxa, por que gastou tanto dinheiro para desperdiçar assim, quebrando esse vaso? Devia ter vendido esse produto para dar aos pobres. Mas na verdade a intenção dele era outra. E é interessante que Jesus diz e chama a atenção tanto de Judas como das outras pessoas, dizendo: ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Essa é a narrativa de Marcos 14. E em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Quero destacar esta palavra memória. A palavra memória, na língua grega aqui utilizada, é menomossunon. E esta palavra significa lembrança. Quando estamos falando de memória, nós estamos falando de algo que marcou, de algo que foi preservado. Esta palavra aparece 3 vezes apenas no Novo Testamento. Nos evangelhos, que declara essa narrativa em 2 evangelhos, e num outro texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, você vai encontrar Lucas, o evangelista, fazendo menção ao centurião Cornélio de que as orações e as esmolas de Cornélio se foram até o Senhor como memória.
E esta expressão é a mesma. E eu queria trazer esta reflexão para você nesta noite. Pessoas memoráveis. São aquelas pessoas que a gente não esquece. São aquelas pessoas que deixam marcas para a gente. São aquelas pessoas que deixam um legado. E eu quero olhar para esta mulher, para esta Maria, e perceber como uma mulher notável, uma mulher que deixou memória, que o próprio Senhor Jesus diz, esta atitude dela, esse gesto será como memória. 3 características eu quero destacar para vocês sobre pessoas memoráveis. Primeiro é que elas são de agradável convivência. Segundo é que elas são referência de temor e de amor para o Senhor Jesus. E terceiro, elas são exemplos de superação. Onde que eu encontro? Em primeiro lugar, eu vejo que Maria, ela é uma pessoa memorável, porque ela é uma mulher de agradável convivência. Ela era uma pessoa que se relacionava muito bem e com muita facilidade. Sabe aquelas pessoas que a gente gosta de estar? Sabe aquelas pessoas com as quais nós nos damos muito bem, nós nos entendemos? Sabe aquelas casas onde nós nos sentimos bem à vontade, temos intimidade? É justamente desse tipo de gente que nós estamos falando com relação a esta mulher Maria. Maria, ela evidenciava esse tipo de comportamento de agradável convivência através da sua simpatia, através do seu respeito e através da sua atenção. Veja, por exemplo, o tratamento amistoso que ela dá para o Senhor Jesus. O próprio fato de convidar Jesus para esta ceia, para esse jantar, já é uma ideia simpática, afetuosa, cordial, gentil e hospitaleira. Há uma liga nesta relação de relacionamentos. Há aquele lugar que não só Maria e Jesus aqui sendo hospedada por ela, mas todos nós, você que nos ouve, aqueles lugares que você tem prazer, que você gosta de estar, você se deleita naquele lugar, porque nós temos esses lugares de pessoas memoráveis que são simpáticas, mas ao mesmo tempo são pessoas respeitosas, porque apesar da intimidade, elas sabem se colocar no seu lugar, elas sabem os limites, ela conhece as diferenças, e a gentileza e a cordialidade não podem ser passaporte para aquela indiscrição de gente entrona, gente com comportamento invasivo, gente que não tem liberdade, ou liberdade, pensa numa liberdade restrita. O respeito faz com que as pessoas se coloquem no seu lugar. Então Maria é uma pessoa memorável, porque ela é de fácil convivência, ela é simpática, ela é respeitosa. Mas também nós percebemos que nos episódios em que ela aparece na Bíblia, ela também é uma pessoa atenciosa. Quando se fala de atenção, nós estamos falando na forma de tratamento. Nós estamos falando no jeito que a pessoa valoriza, que a pessoa pratica a presença, no jeito que a pessoa supre e provê. Entrou na sua casa, quer beber uma água, quer beber um refrigerante, quer descansar, quer tomar um banho, quer repousar. É esse tipo de atenção e cuidado que a gente encontra nesta casa. Pessoas memoráveis, elas são assim, de fácil convivência. Num dos episódios do contato de Jesus com Marta e Maria, a gente percebe que Marta estava agitada, de lá para cá, preocupada com a casa, preocupada com as coisas internas, com a comida, preocupada com a limpeza, e Maria quedava-se aos pés do Senhor Jesus, ouvindo atentamente. E Jesus chama a atenção de Marta: Marta, por que te inquietas? Por que te preocupas com tantas outras coisas? Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Às vezes as pessoas caem de pau na vida de Marta. Eu digo que Marta é uma pessoa excelente. O grande problema é que ela estava fazendo a coisa certa na hora errada. E muitas vezes a gente está assim. Mas ela se complementava, porque Marta e Maria, recebendo Jesus nessa convivência agradável e amistosa, a gente poderia dizer que Jesus tinha prazer de estar naquela casa em Betânia. Tanto é que ele escolheu esta residência para passar essas últimas noites da sua vida, nessa semana antes da sua paixão. Agora, há um contraste muito interessante que, fazendo uma pesquisa sobre isso, eu percebi. Enquanto que Jesus em Betânia tinha uma casa que queria recebê-lo, que preparava um jantar, havia um outro lugar que estava não tão longe dali, tramando contra o próprio Senhor Jesus. Então tem casas que são de agradável convivência,
mas tem lugares em que as pessoas tramam hostilidade e não recebem Jesus como esta casa. Pessoas memoráveis, então, são pessoas agradáveis na convivência, evidenciam simpatia, respeito e cuidado. Mas também pessoas memoráveis são referência de amor a Jesus. Sobre Maria, nos 3 episódios que são registrados nos evangelhos, ela aparece aos pés de Jesus. O primeiro episódio é esse em que Marta estava agitada e Maria aos pés de Jesus. Então, ela estava aos pés de Jesus para aprender. O segundo episódio é em João 11, quando Lázaro, irmão de Marta e Maria, havia morrido. E Jesus entra na história, vai até o túmulo, ressuscita Lázaro. Mas neste lugar, Maria está aos pés de Jesus para chorar. Primeiro episódio, para aprender. Segundo episódio, para chorar. E agora, nesse terceiro episódio, Maria está recebendo Jesus nesse jantar em sua casa. E ela também está aos pés de Jesus, mas para agradecer. Maria demonstra como uma pessoa memorável, que sempre será comentada enquanto o Evangelho for proclamado no mundo, como esta pessoa que tem uma referência positiva de amor ao Senhor Jesus. O amor que ela demonstra é pela consideração e tratamento. Ela sabia que Jesus era o Messias. Ela já experimentara na sua vida, como ouvimos nos testemunhos aqui, do poder de Deus. E entendam você que tamanha era a gratidão e reconhecimento que ela tinha, e ela pensou que naquela ceia, naquele jantar, ela prepararia uma homenagem, algo para oferecer para o Senhor, que lhe fosse caro, que lhe fosse precioso, que lhe fosse especial. Então, pegando o seu vaso de alabastro, contendo nardo puro. Interessante que essa essência nardo puro vinha da Índia, lá da região do Himalaia. E o texto bíblico diz 1 libra, que são 340 gramas. Era preciosíssimo, porque requeriria desembolso, muito dispendioso. Veja que ele custava 300 denários. 300 denários, se você for calcular, um denário é um dia de trabalho. E nos nossos dias, talvez poderíamos estimar entre 15 e 20 mil reais. Era algo especial que ela tinha separado. E ela deu o seu melhor para o mestre. Uma vez, Davi, enfrentando uma situação de praga no seu império, e o Senhor começou a mostrar o seu juízo, e ele foi comprar um lugar para prestar adoração ao Senhor, um terreno, e ele disse: eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. É isto. Ela quebrou esse vaso de nardo puro, de algo precioso, e o texto diz preciosíssimo, porque ela considerava o Senhor. Mas ela também mostrava a sua devoção interior, porque ela ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e esse aroma encheu toda aquela casa. Colocar-se aos pés é se colocar na posição de servo, é se colocar na posição de sujeição. A devoção é um temor reverente, a devoção é uma rendição diante do senhorio de Jesus, o absoluto da nossa vida. A devoção é uma disposição interior, uma atitude interna que só quem conhece o coração sabe aferir. Não é uma exposição para as pessoas, para serviço pelos homens. E Marta, ela mostra assim, interessante que numa situação normal que a gente sempre viveu até alguns anos atrás, ou até 2, 3 semanas atrás, nós poderíamos celebrar ao Senhor abertamente, mas é interessante que agora você está sendo levado a mostrar a sua devoção aí na sua casa, junto com a sua família, e é essa devoção que Deus quer saber como é que funciona, porque não adianta estar num lugar público, entre pessoas, oferecer o seu culto, porque Deus conhece a verdadeira devoção que está dentro do seu coração. Maria, na sua devoção, ela soltou os seus cabelos e enxugou os pés de Jesus. Isso aqui não se trata de apenas um gesto humilde, mas é uma ação de risco, porque as mulheres não soltavam o cabelo em lugares públicos. Mas ela quebrou todo tipo de protocolo, porque ela não se importava na sua adoração com as pessoas. Ela estava querendo mostrar o seu amor, a sua devoção ao Senhor, e isso é o que importa. Jesus recebe essa atitude de Maria.
Você sabe que o apóstolo do amor, João, já disse certa vez na sua carta, primeira carta, capítulo 3, versículo 18: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E aí a gente entra com esse temor, esse amor para com Deus, além da consideração que ela demonstra para o Senhor, além da devoção, ela tem atitudes práticas. Porque não adianta, meu querido, muitos de nós às vezes falam: nós amamos a Deus, nós servimos ao Senhor, mas não obedecemos. Nós amamos ao Senhor, mas Ele não está em primeiro lugar da sua vida. E aqui ela demonstra, a atitude de Maria foi planejada, ela guardou por um bom tempo. Betânia é um lugar chamado casa de miséria. O significado Betânia é esse. E nesse lugar simples, essa mulher ajunta gota a gota este unguento, esse nardo puro. Interessante que as pessoas iam comprando gota a gota até preencher o invólucro. Então ela fez isso, comprou gota a gota e encheu esse vaso de alabastro até quando completou 1 libra, 340 gramas. Quanto tempo ela demorou para juntar aquelas gramas de nardo puro? Mas a atitude dela, além de ser uma atitude planejada, foi muito espontânea. Ela abriu seu coração, essa atitude brotou do seu coração, brotou de sua consideração, dessa devoção que ela tinha para com o Messias, foi da sua própria iniciativa. Como é bom estar do lado de gente que tem esse tipo de iniciativa, dizendo: Senhor, aqui eu me rendo, te ofereço o meu melhor, aqui está na tua presença. Mas a atitude dela foi dentro também das condições. O texto bíblico diz, e Jesus diz, fez o que pôde, o que estava ao seu alcance, dentro das suas próprias condições, o que podia fazer, dentro do recurso disponível que ela tinha. E a atitude dela foi oportuna, porque foi no tempo próprio, bem à véspera de Jesus ter sido morto e sepultado. Algumas mulheres, semanas, alguns dias depois, levaram perfumes no túmulo de Jesus para ungir Jesus na sepultura, mas era tarde demais. Essa mulher foi muito oportuna. Então, meu querido, não se atrase, não deixe para fazer homenagem póstumas. Diga hoje que ama, renda-se hoje ao Senhor, trate das suas mágoas, trate e resolva as suas pendências enquanto é tempo. Que as suas atitudes sejam oportunas. A atitude de Maria também foi efetiva. Ela cumpriu o propósito. O próprio Senhor Jesus reconhece isso. E isso é a essência da adoração desta mulher, porque Jesus foi profundamente abençoado pela atitude dela. Ela, com esse gesto de derramar esse nardo puro sobre a cabeça e sobre os pés do Senhor Jesus, ela está prestando a bênção ao Senhor. Ela abençoou o Filho de Deus, ela bendisse o Filho de Deus, ela se dedicou ao Filho de Deus. Essa é a essência da adoração e do amor verdadeiro. As atitudes sempre afetam o ambiente que você está inserido. Se forem atitudes positivas, aquele aroma vai impregnar toda a casa. Se for atitudes negativas, também vai contaminar e trazer tristeza, morte e destruição em toda a casa. Pessoas memoráveis em primeiro lugar são pessoas de agradável convivência, são pessoas referência de amor profundo para com o Senhor. Em último lugar, são exemplos de superação. Por que digo isso? Porque nesse texto você vai reconhecer comigo, especialmente no texto paralelo, não de João, de Marcos 14, de que eles ficaram indignados com Maria. Versículo 4 de Marcos 14 diz: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Versículo 5 de Marcos 14 diz: e murmuravam contra ela. E versículo 6, Jesus diz: deixai-a, porque a molestais. E aqui eu queria destacar duas coisas que a gente percebe nas atitudes de superação. Primeiro é que as críticas vão surgir durante toda a sua vida. Vão aparecer os Judas se mostrando indignados: mas por que essa mulher não vendeu esse perfume por 300 denários? Existem pessoas que vão mostrar indignação diante de atitudes suas, das mais legítimas, das mais espontâneas, das mais sinceras, como fora de Maria. Tem gente que vai murmurar, e essas três palavras são interessantes quando fala indignar, murmurar, e a outra palavra é molestar.
Indignaram significa sentir raiva. Essas pessoas ficavam furiosas, revoltadas com a Maria. Essas pessoas murmuravam contra ela, elas cochichavam, elas falavam assim, bravo, chamando a atenção, criticando de forma dura, até encher a paciência de Maria. Ao ponto de Jesus dizendo assim: por que vocês molestam? Por que vocês ficam cutucando a ferida? Por que vocês provocam tristeza? Por que vocês ficam provocando aborrecimento no coração de Maria? Deixai-a! Muitas vezes nós somos governados pelas opiniões das pessoas. Maria poderia ter se abatido e saído dali chorando, mas ela continuou no seu propósito, na sua missão. O comportamento crítico, é bom de salientar aqui, que não é apenas das pessoas de fora, mas dos de dentro, da sua casa e às vezes do próprio povo do Senhor. Porque às vezes a forma de pensar do mundo é bem diferente. O serviço do Senhor e a entrega de nós mesmos é um completo desperdício dentro da concepção mundana. Mas não é assim para o Senhor. Será que Judas estava preocupado com os pobres? Por que não vendeu esse produto para distribuir aos pobres? E Jesus diz: olha, o pobre você vai ter sempre com você. E aqui é interessante, meu querido, você pode fazer qualquer tipo de caridade. Se você não tiver amor, de nada adianta. Jesus vai olhar para a motivação do seu coração, e é o que ele fez com Maria. Ele olhou para dentro do coração dela e viu a sua motivação. Jesus vai considerar o seu interior, a sua intenção. Para que ela está fazendo isso? Por que ela está fazendo isso? E sabe, quando eu preparava isso, fiquei imaginando: vamos construir um templo bonito, gostoso, para agasalhar as pessoas. E então alguns podem murmurar, indignar, reclamar: para que gastar tanto dinheiro? E eu quero que Deus afira o que é que está dentro do nosso coração. Porque quando você faz para o Senhor, é Ele quem vai dizer como deve ser. O mais importante não é se os pobres são ou não são ajudados, mas o mais importante é se o Senhor ficou satisfeito com essa atitude. Portanto, se ela recebeu as críticas, agora vem a superação, porque ela consegue não se abater. Ela fez apesar das críticas. Ela continuou servindo a Jesus a despeito das críticas. Quantos não paralisam, quantos não bloqueiam diante das resistências, diante das oposições e diante das adversidades? Olhe para Jesus, não olhe para as pessoas. Maria não estava preocupada com o que é que as outras pessoas estavam pensando, o que elas estavam dizendo. Pessoas memoráveis sabem superar as hostilidades, as críticas, as oposições e o desprezo. Trabalha com as suas emoções. E esta dimensão do nosso comportamento exige um coeficiente emocional mais aguçado, um autocontrole. E o Espírito Santo está à sua e à minha disposição para nos ajudar. Uma confiança, uma entrega, um descanso pleno no Senhor, uma capacidade de descansar nele, fazendo aquilo que está dentro do seu coração de forma mais sincera. E se ouvir críticas, fixe no Senhor e deixe a defesa para Jesus. Porque Jesus agora toma o partido da situação. Enquanto os murmuravam, indignaram, se molestavam, Jesus diz: deixai-a. Ele se manifesta, ele se posiciona. Maria não se manifesta, não contesta, não discute, não defende a sua causa. Mas Jesus chama a atenção daquelas pessoas: não molestem, deixai-a, para de incomodar, esse assunto não é da conta de vocês, deixa-a quieta, deixa os seus críticos, os que te perseguem, por conta do Mestre, de Jesus. Há um autor chamado W. Tozer, e ele fala de 5 votos para obter poder espiritual. São eles: primeiro, trate seriamente com o pecado. Segundo, não seja dono de coisa alguma. Terceiro, nunca se defenda. Quarto, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. E quinto, nunca aceite qualquer glória. O número 3 é esse: nunca se defenda. Deixa Jesus defender você. As pessoas memoráveis superam as críticas, superam as humilhações, superam as lutas, superam as crises. Pense comigo. Daqui a alguns anos, olhando, se Deus nos der vida, e se Jesus não voltar,
nós vamos estar olhando para o ano 2020, período de março, abril, e vamos lembrar da crise da pandemia do coronavírus. Como enfrentamos esse momento? Olha tanta turbulência que existe. Como é que nós vamos enfrentar as crises, as críticas em Jesus? Deixa Ele te defender. Pessoas memoráveis, elas são de agradável convivência, são referência de amor a Jesus e são exemplos de superação. Pessoas assim trazem alegria para o coração do Senhor, fazem resplandecer, fazem criar sorriso na face do nosso Senhor. Pessoas que fazem com que o Senhor tenha prazer, como Ele disse com seu filho: esse é meu filho amado, eu tenho alegria, prazer. Eu já conheci várias pessoas assim, e eu sei que você também conhece pessoas memoráveis, pessoas que são de agradável convivência, pessoas que têm amor ao Senhor Jesus profundo e pessoas que são exemplo de superação. Mas eu queria encerrar destacando uma mulher que há muitos anos eu conheci. Nos anos 75, conheci uma senhora chamada Carmelita. Carmelita era minha tia por parte de mãe. A Carmelita era uma senhora já toda reumática, as suas mãos todas assim, os seus pés, ela andava encurvadinha e ela era toda defeituosa, vamos dizer assim, em termos de um estereótipo físico não muito bonito. Mas eu queria dizer para vocês que foi uma das pessoas mais lindas que eu conheci. Ela faleceu em 75. Eu convivi com ela há pouco tempo. Mas quando a gente chegava na casa dela, ela tinha uma alegria imensa na sua face, apesar daquele corpo não bonito. Mas aquela alegria interior irradiava a paz que ela tinha no seu coração. E eu percebi que ela é uma pessoa memorável. A Carmelita foi para mim uma pessoa memorável porque era agradável estar do lado dela. A Carmelita era uma pessoa memorável porque ela demonstrava um profundo amor para com Jesus. Ela me inspirava a servir a Jesus. E a Carmelita foi para mim uma pessoa memorável porque ela superou a sua enfermidade, as suas limitações, e ela não fez com que essas coisas fossem impedidas, ela continuou cuidando da sua fé em Jesus Cristo. Meu querido, duas coisas para a gente encerrar. Agradeça ao Senhor pelas pessoas memoráveis que já apareceram na sua vida. E segundo, nesta noite sinto o desafio de ser uma pessoa memorável, que vai deixar um legado, pessoa que vai trazer marcas na história. Eu queria que encerrássemos com uma canção que diz: a minha casa será uma casa de bênção, um lugar onde Jesus tem prazer de estar, um lugar de convivência, um lugar de graça e amor. Vamos cantar essa canção, que você seja memorável na sua existência, e louvado seja o Senhor por tantas pessoas memoráveis que já passaram na nossa história.
Pai querido, estou aqui com esse meu irmão, minha irmã. Creio que nesse ambiente doméstico, o nosso pedido é que o Senhor na nossa casa tenha prazer, o Senhor, de ser recebido ali. Pai, que o Senhor esteja construindo na memória de cada um que participa conosco nesta noite memórias de pessoas que foram marcantes para a sua existência. Que boas lembranças, queremos te agradecer por essas pessoas que foram memoráveis, que são memoráveis para nós. Mas o nosso desafio é que o Senhor coloque em nosso coração gente assim, pessoas que são memoráveis porque são fáceis de relacionar, têm uma agradável convivência, são cuidadosas, respeitosas, hospitaleiras. Produz isso, Senhor, nesse período de quarentena, na pandemia, que as nossas casas sejam mudadas, sejam transformadas para um ambiente acolhedor. Pai, transforma também para que seja resgatado no nosso coração esse temor, esse amor para com o Senhor Jesus. Manifesto na nossa rendição, na nossa devoção, no dar o melhor para o Senhor, como fez essa mulher. Pai, nos ajude a superar as lutas, as adversidades, as críticas. Pai, pessoas memoráveis superam estas coisas. Que seja assim nesse período que estamos vivendo, em o nome muito querido do Senhor Jesus. Amém. Deus seja com a sua vida, meu irmão.